Bem-vindos a mais um episódio do podcast Destrave-se. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço. E hoje vamos falar sobre a arte de deixar as coisas para depois, a famosa procrastinação. Mas antes, quero agradecer o nosso apoiador, a Brasil Fruit, uma empresa brasileira de nuts, castanhas, amêndoas, petiscos saudáveis, uma alternativa aos ultraprocessados. E uma coisa bacana, são duas coisas muito legais que a Brasil Fruit tem. Primeiro, os potinhos e as embalagens que têm tamanhos super compactos, dá até para levar na bolsa. E uma dica, a Brasil Fruit tem uma loja dentro da Amazon. Então, a gente vai deixar o Instagram deles na tela. Vocês podem conferir um pouquinho mais sobre a Brasil Fruit. Tati, falando sobre essa arte de deixar as coisas para depois, né? A procrastinação, que é um tema bem relevante atualmente, é um tema muito comum que a gente vê por aí, né? Muita gente falando sobre procrastinação, mas é um hábito de comportamento involuntário, né? A gente é inconsciente. E eu percebo que por muito tempo eu tive hábitos procrastinadores, assim, né? Aquela coisa de deixar para depois, às vezes por não parecer estar dentro do momento ideal, daquela condição perfeita para realizar algo, ou achar que inconscientemente o padrão de execução de certas coisas não seria incrível, né? E hoje a gente sabe que muito do que está por trás da procrastinação é o perfeccionismo. Você foi uma pessoa que já teve esse hábito da procrastinação? Eu já tive mais, hoje menos, mas sabe que empreender me ajudou muito a deixar de lado esse hábito, porque tendo uma empresa, né, que é a clínica de psicologia que eu tenho, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Exatamente. Então, quanto mais a gente faz, mais perto também dos resultados que a gente fica. Por isso que o procrastinar, embora gere um alívio imediato muito grande, que é aquilo, ai, ufa, não preciso fazer agora, não vou fazer agora, me livro disso. Mas você vai adiantando ali uma condição que, enfim, vai chegar a hora que você vai ter que fazer. Né? Vai arrastar. A procrastinação é deixar na mão do tempo algo que não vai se resolver, vai se arrastar. E muitas vezes a gente perde o momento, né? Porque tem coisas que precisam já de uma resolução. E uma coisa interessante, né? Por que a gente procrastina? Um dos maiores motivos que fazem a gente procrastinar é o perfeccionismo, como você bem falou. Mas tem uma outra coisa. Às vezes a gente não olha para a tarefa que a gente precisa fazer. E aí, consequentemente, a gente nem entende a complexidade que ela tem, quanto tempo ela vai demorar. Porque eu não sei você, assim, mas eu já deixei de fazer muitas coisas, deixei para depois muitas coisas por achar que ia demorar. Achar complexo demais. Achar complexo demais, que talvez eu não tivesse as ferramentas ou a habilidade, a competência de fazer aquilo naquele momento. E aí, quando a gente olha e se aproxima disso e diz, tá, estou decidida em fazer. Às vezes é tão mais simples do que a gente imaginou. E coisas que a gente deixa na nossa lista de pendências ali por meses, quantas vezes a gente resolve em 30 minutos? E de verdade, dá um alívio, né? Quando a gente tira uma coisa da lista. Um alívio muito maior do que esse ilusório de que a gente não fazendo naquele momento vai sentir, porque realmente a gente vai ter se livrado de uma tarefa ou de uma responsabilidade pontual ali, né? E uma coisa que você falou sobre o ser consciente ou inconsciente, eu acho que a gente vai encontrar as duas coisas, tá? Eu acho que a gente vai encontrar pessoas que procrastinam e não entendem exatamente por que procrastinam, mas tem pessoas que escolhem, sim, procrastinar. Assim, eu acho que sempre vai ser consequência de uma escolha, né? O não fazer algo também é escolha. Sim, mas às vezes, justamente essa escolha é porque a gente não quer o trabalho. A gente não está disposta, a gente quer o resultado, mas a gente não está disposta a pagar os preços. Tem um exemplo que eu acho que, gente, é muito de todo mundo, que é sobre a academia. O ano que vem eu começo. Segunda-feira, o dia oficial. Segunda-feira eu começo. E isso, muitas vezes, procrastinar a academia é um ponto também que é interessante. Porque um dos outros motivos que faz a gente procrastinar é que, vez ou outra, a gente escolhe fazer tarefas que a gente não gosta, que a gente detesta. Que são sacrifícios, né? Que são um sacrifício. E aí o ponto é, poxa, todo resultado, ele tem um caminho. E às vezes tem um esforço ali, a gente precisa estar disposta a pagar os preços. Mas até que tanto, sabe? Porque se eu, por exemplo, quero me exercitar,
mas eu não gosto de academia, eu não posso fazer uma outra coisa? Eu não posso... Não, e às vezes não é nem uma procrastinação, né? É uma ilusão de que eu vou fazer, mas que não vai chegar um ponto que eu vou fazer. Eu nunca nem vou fazer, né? É isso. Não é o deixar pra depois, é o deixar pra lá. Deixar pra nunca. Mas é um deixar... Se for um deixar pra lá, pelo menos aquilo sai da nossa frente, né? Agora tem coisas que a gente procrastina a vida toda. E fica lá, né? Sim. E fica lá, fica sempre ali parado, né? Na água parada ali. É. Mas é interessante isso, porque a questão de deixar algo para depois por ser desconfortável não vai fazer aquela pendência ir embora. E muitas vezes os preços a serem pagos mais tarde, eles serão maiores. Então, a procrastinação, ela não só não faz o problema ir embora, como faz com que ele vá crescendo, né? A própria questão da saúde é um ponto. Então, se eu sei que eu preciso cuidar do meu físico, ir a uma academia, e eu tô deixando isso para lá, o meu corpo ele vai cada vez mais cedendo à situação, à condição do sedentarismo, e aí serão muito mais coisas para correr atrás no futuro do que seria hoje, começar hoje, né? Mas é isso, é mais difícil quando é algo um pouco penoso por conta de não ser algo que não nos agrada, e por exigir um esforço, né? Porque, assim, é você saber que para você começar ou sustentar determinada tarefa, você vai ter que se colocar numa situação de saída da zona de conforto, né? Isso gera uma apreensão, assim como começar um projeto desconhecido, né? Então, são duas coisas. A gente também, às vezes, conhece o desconforto que vai ter que enfrentar por já ter tido uma experiência passada. E, muitas vezes, procrastina por ter medo do processo desconhecido, né? Sim. Temer resultado. Então, tem bastante coisa pra gente falar, né? Até o perfeccionismo é uma delas. E sobre o procrastinar, uma das coisas mais importantes quando a gente quer deixar um pouquinho da procrastinação de lado, primeiro eu preciso conhecer o motivo pelo qual eu estou deixando para depois. Uhum. Porque quando eu entendo por quê, se é porque a situação é difícil, e aí eu preciso olhar. É difícil mesmo? É difícil quanto? O que é difícil? Eu quero, por exemplo, iniciar a academia e eu estou deixando para depois. Por quê? Porque eu não gosto de academia. Então, tem uma outra atividade que eu possa fazer? Porque é corrido para mim. Será que tem alguma coisa que você possa fazer no tempo que você tem? Porque enquanto a gente não para e tem clareza do motivo pelo qual a gente procrastina, para que a gente possa corrigir isso e nos ajustar para as possibilidades reais, a gente vai seguir sempre procrastinando. Então, parar de procrastinar depende de que a gente tenha clareza. Depende de que a gente tenha clareza do motivo pelo qual a gente procrastina. Esse é o primeiro ponto. E a partir do momento que eu entendo o porquê eu não faço, eu consigo talvez entender se existem meios para tornar aquela tarefa mais tranquila, mais prazerosa, mais possível. Ou buscar outros meios, né? Ou buscar outros meios. Por isso que a gente sempre volta no ponto neste nosso programa Destrave-se, né? Do autoconhecimento, que ele tendo ele como ponto de partida, né, para mudanças, para transformações. Quer dizer, se eu identifico um hábito que está sendo prejudicial na minha rotina, a procrastinação é super prejudicial, né? Me atrasa, me impede de atingir certos resultados, me distancia de uma realidade que eu desejo viver, né? Se eu identifico que existe esse problema, como que eu começo a solucioná-lo? Como que eu começo a dar novas respostas? Sim. Conhecendo o que está por trás dele, Sim. não é? Mas sabe que tem uma coisa que é interessante sobre procrastinar? Vez ou outra, confesso, eu escolho procrastinar. Eu escolho deixar algumas coisas para depois. Mas é uma escolha consciente, ela é diferente. É diferente, é bem diferente. É consciente e é temporária. Uhum. Então, vez ou outra, se eu estou cansada, por exemplo, e eu tenho um compromisso para fazer, sei lá, um relatório, uma atividade de trabalho, alguma coisa, eu escolho deixar para depois. Eu decido que segunda-feira eu faço. Segunda-feira eu começo. Você sabe que você sabe conscientemente quais são as suas prioridades e qual o grau de importância daquilo. Está organizado, né? Sim, mas esse que é o ponto. A procrastinação, ela pode ter muito a ver também com priorização.
Porque se eu deixo para depois, é porque eu tenho algo mais urgente para fazer. E aí depois eu trago essa outra atividade que não é talvez tão urgente. Aí não é uma procrastinação negativa, que traz prejuízo. É uma organização. Isso. É uma organização. Então, o procrastinar... Porque eu acho que tem algumas palavras, né? Que elas entram com uma conotação tão negativa. Elas já recebem já um rótulo, né? Isso é ruim. No nosso meio. Ainda mais com tanto conteúdo na internet, né? A gente já vê lá, procrastinação. Livre-se deste mal. Né? Já é um negócio bem negativo. Não é um mal. É uma forma de ação ali com uma determinada tarefa, né? E com um significado, tem um motivo, né? Um comportamento a ser olhado e transformado, ressignificado. O mal disso é quando começa a atrapalhar a nossa própria rotina, porque são coisas que a gente segue deixando para depois, consequentemente, às vezes tira a nossa paz, porque tem coisas que se a gente decide que vai deixar para lá, ótimo, mas tem coisas que ficam ali na nossa pendência há tanto tempo e isso é muito ruim. Nossa energia mental também, Sim. Porque tá sempre ali no plano de fundo, né? Nossa, mas é aquela coisa, é aquilo ali que eu preciso. Né? E sabe uma coisa que acho que é interessante? A gente sempre se perguntar, e as pessoas, assim, né, que estão nos ouvindo, inclusive, cara, pergunta para você mesma, aquilo que você está deixando para lá, que você está procrastinando, você quer mesmo fazer? Porque também tem isso, né? Quando a gente quer, de fato, o resultado daquilo, a gente se dispõe a pagar os preços. Se a gente não está se dispondo a pagar os preços, talvez a gente não queira tanto assim, né? E é isso, é legal da gente entender. Então, o que eu quero tanto, né? Quais coisas eu não estou procrastinando? Talvez isso esteja muito mais alinhado com a minha prioridade de vida, né? E tudo bem. Então, quando é uma escolha consciente, a procrastinação, ela é uma organização e não um mal. Ela passa a ser um mal quando ela atravessa a nossa vida sem que a gente tenha consciência, escolha desse comportamento. É totalmente diferente. Quando ela começa a nos travar. Quando ela começa a nos travar. Então aí sim a gente precisa destravar isso, né? Sim. E de repente, aquele ponto que a gente está procrastinando, se dentro de uma análise a gente perceber que de repente aquilo que precisa ser feito vai nos aproximar de um resultado que a gente almeja, a gente consegue enxergar essa resolução de uma forma mais clara e com um pouco mais de motivação. Quer dizer, deixa eu resolver isso aqui logo, porque isso aí vai me levar mais adiante, mais próximo de onde eu quero chegar, né? E aí muda um pouco a motivação, por mais que seja uma tarefa difícil, por mais que seja uma escolha difícil de fazer. De repente ela parece meio gigante ou cabeluda ou complexa, mas se a gente perceber que esta tomada de decisão vai me aproximar de algo maior que eu almejo, fica mais fácil de tomar uma atitude, né? De começar. Então, analisar o que você tem procrastinado, o que está por trás disso, né? Identificar a real motivação dessa procrastinação e qual o resultado, né? Se eu resolver esta questão, como que isso vai me beneficiar? Ou vai me levar a um lugar que eu desejo, a algum lugar que eu almejo, ou vai me distanciar, por isso que eu tô meio resistente. E sabe uma coisa que você falou sobre tarefas que parecem gigantes, que eu acho que também vale uma dica, assim, que eu acho que ela é importante. A gente dividir uma questão grande em tarefas menores. Então, se eu estou procrastinando muito uma coisa porque, nossa, eu vou demorar muito tempo e eu não tenho todo esse tempo, então quanto tempo você tem agora? Quanto tempo você pode dedicar agora para isso? E aí você fica mais resolvida um pouco com aquela tarefa e depois você volta nela e se dedica mais à quantidade de tempo que você tem. Porque dificilmente a gente tem, e aí entra o ponto do perfeccionismo, que é uma das grandes, né, das principais características, talvez a principal característica das pessoas que procrastinam eu só vou fazer essa atividade quando eu tiver o tempo completo, quando eu tiver o tempo ideal. E aí é onde deixa a gente ser pessoas, a gente passa a ser pessoas menos resolutivas, né? Eu acho que tem uma questão que é super valiosa. A gente pode ser a pessoa que faz e resolve. Ou a gente pode ser a pessoa que problematiza as coisas.
Porque, gente, problemas todos nós temos, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. Como é que eu vou lidar com o problema que me aparece? Eu vou deixar para lá porque apareceu um problema? Ou eu vou buscar resolver esse problema da melhor forma que eu puder? Então, tem pessoas que têm muito essa característica de olhar para o problema e tem pessoas que desenvolvem muito a habilidade de ir para além do problema. E isso está ao alcance de todos. Sim. Né? Isso está ao alcance de todos. Sim. Mas precisa ter um olhar, precisa ter uma disposição de autoanálise, de enxergar realmente o que está por trás das motivações, né? Tá na raiz dessa questão que tá te travando, que tá te, de repente, atrasando ou incomodando, que tá aí já há um tempão gastando sua energia, consumindo sua energia mental. É olhar o que tá também por trás da desmotivação, Uhum. né? Por que que isso é algo tão desafiador para mim? Por que que é tão difícil para mim? E muitas vezes a gente recalcula a rota, né, gente? Tem coisas que a gente escolhe fazer em um determinado momento de vida, atividades, tarefas que a gente coloca na nossa lista, e que às vezes a vida anda, a gente muda, e aquilo a gente começa a procrastinar porque talvez não faça mais sentido para aquele momento, né? O deixar para depois, a arte de deixar para depois, que muitas vezes é o que vai passar por todos nós, e tem um deixar para depois que talvez é o consciente de talvez não seja o momento, pela questão da prioridade, né? Ou até por uma questão, talvez não seja o momento de eu comprar uma determinada coisa, porque o mercado em si não está valendo a pena para essa ação. E aí, de novo, é uma escolha consciente, né? Que não já muda tudo, não é algo que vai tudo. te prejudicar, pelo contrário, pode te beneficiar naquele contexto. Sim, não é um empurrar as coisas para frente, né? A conta vai chegar. E isso que a gente tem que olhar, essa nossa busca sempre pelo prazer imediato faz com que a gente haja menos e, consequentemente, que a gente tenha menos resultados e faz com que a gente fique pessoas mais sobrecarregadas, a gente se torna pessoas mais sobrecarregadas, porque aí que tá, né? Eu vou deixando pra depois, e pra depois é como comprar parcelado, sabe? E aí você vai deixando pra depois, você não quita a dívida. E quando você vê, vira uma bola de neve. Isso não é legal. Né? A procrastinação, ela traz muito essa condição pra gente, de sobrecarga. Quando a gente chega num cansaço de tanta coisa por fazer. Essa sensação de que eu tenho muito por fazer. Eu tenho muito por fazer porque eu tenho muito por fazer ou porque eu não me organizei bem, procrastinei tudo. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas têm um comportamento que é bastante habitual sobre tarefas difíceis, que é, eu tenho tanta coisa pra fazer. Elas são tão difíceis, e aí eu vou dormir. Porque é aquela ideia do eu vou dormir para não ter que entrar em contato com aquilo que é desafiador, que é difícil, e a gente escapa. É a fuga. Exatamente, como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma naquilo, gente. Mas quando a gente acorda... Essas questões continuarão ali, né? É isso, não tem como ser diferente, Sim. Vão sempre estar ali. Então, o procrastinar, embora gera esse alívio imediato, certamente é uma via de mão dupla, né? Vai trazer também essa sensação de insuficiência, de sobrecarga e etc, etc. Então, é um ponto importante mesmo para a gente olhar. Eu estou procrastinando, eu estou deixando para depois, eu estou adiando as minhas possibilidades de resolução. E é isso que eu quero? Esse é o resultado que eu quero? Ninguém perde nada quando a gente procrastina. Só a gente mesmo. Só a gente. É isso. Então, cuidado, né? Com essa ideia de prazer imediato, a gente precisa ver que muitas vezes a gente está deixando a nossa felicidade, a nossa realização, os nossos resultados para depois por falta de ação. Isso mesmo. Então, vamos quitar as nossas dívidas. Vamos quitando as nossas dívidas, buscando entender o que está por trás. Sem essa cobrança excessiva por fazer perfeito ou buscar aquele momento ideal, aquela condição utópica, né? Para que a gente consiga, de repente, quebrar em etapas menores aquilo que está mais complexo de resolver, mas sempre pensando aonde que isso vai me levar. Se eu resolver isto, estarei mais próximo do que longe de onde eu quero chegar? Né, Tati? É isso, por isso que o nosso resultado depende muito do nosso comprometimento e da nossa ação.
Exatamente. Então vamos procrastinar de forma consciente. Organizadamente. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gosta do nosso conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais, que a gente vai ter um prazer enorme em continuar ali o contato com vocês. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você acha que podem gostar. Clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve aqui, porque a gente quer o conteúdo com vocês, sempre trazer coisas mais legais. Comenta se você gostou, que a gente vai gostar muito de saber. E nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo.